pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a proposta da Europa que chegou por um atacante do Grêmio muito valorizado no mercado, com propostas já respondidas pela direção. Vou revelar para vocês também qual o clube do mercado interno, qual o clube brasileiro que tentou a contratação deste atacante do tricolor gaúcho. A situação de Martin Braithwaite, projetando inclusive o jogo do próximo domingo contra o Sport. A despedida oficial, o jogador se despediu hoje do Grêmio e um japonês na pauta. Que história é essa? Tudo isso na sequência, porque antes, claro, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, gurizada, sendo bem objetivo, eu quero começar falando sobre despedida, porque hoje, nesta sexta-feira, o Igor Serrotti, ele através das suas redes sociais, ele se despediu do Grêmio. Fez um post muito legal, né, contando toda a sua trajetória do Grêmio. O Igor Serrotti, que é um atleta formado nas categorias de base, passou por todas as etapas até ser promovido ao plantel profissional. É verdade que nesta temporada, em alguns jogos, ele não foi tão bem. Me recordo contra o Alianza Lima, lá em Lima, no Peru. Eu estive presente fazendo o acompanhamento do jogo pela Rádio Bandeirantes. Ele não foi tão bem, mas é um atleta criado na base. Isso passa um recado para a direção, que o jogador, ele, quando é formado na base, ele precisa ganhar visibilidade, ele precisa ser valorizado, porque o Grêmio vendeu o Igor Serrotti por um valor muito interessante, 5 milhões e meio de dólares, 30 milhões de reais, o pagamento de maneira parcelada, mas um valor extremamente importante para os cofres do Grêmio. Isso passa um recado de apostar, de investir em jogadores da base, de apostar nestes atletas. Eles podem, alguns, não dar o retorno técnico, mas com certeza darão um retorno financeiro para ajudar o clube, para ajudar a fazer com que a roda continue girando. E o Igor Serrotti foi muito importante neste processo, agora deixando um dinheiro nos cofres do tricolor gaúcho. Fez um post de despedida, vocês viram ali anteriormente, né? Imagens dele lembrando todo esse passo a passo. O Igor Serrotti que foi vendido para o Al Jazeera dos Emirados Árabes. Boa sorte ao Igor Serrotti. Para a gente avançar aqui, quero falar sobre Martin Braithwaite. Bom, qual a atualização que nós temos sobre o Braithwaite? Ontem o Felipe Duarte, na Rádio Gaúcha, trouxe a informação de que ele foi ausência no treinamento da quinta-feira e eu fui apurar essas informações para saber, olha, o que está acontecendo com o Braithwaite? O que me relataram é o seguinte: o Braithwaite continua relatando dores no tornozelo, tá? E são dores ainda provenientes do jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, quando o Grêmio venceu por 2-0, inclusive o Braithwaite marcando um dos gols do triunfo gremista. Mas o Braithwaite seguidamente relata essas dores. Porém, não vem sendo um impeditivo para que ele atue, para que ele jogue. E nesta sexta-feira, ele participou das atividades do CT Luiz Carvalho, dando um claro indício de que deve sim ficar à disposição contra o Sport no domingo, Dia dos Pais, na Arena. Não é uma grande preocupação. O Grêmio, ele faz um acompanhamento diário do Martin Braithwaite, tá? Ele faz atividades no campo e também na parte interna do CT, na academia, para tentar diminuir as dores. A princípio não preocupa, mas os relacionados, também perguntei para essa fonte, os relacionados serão definidos apenas amanhã, no sábado. Os relacionados contra o Sport, a princípio o Braithwaite fica à disposição, treinou hoje, nessa sexta-feira, pela manhã, tá bom? Essa é a atualização que nós temos do dinamarquês. Para avançarmos aqui, eu quero falar sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas. Um japonês no Grêmio? Que história é essa? A informação é do Jorge Nicola, ele que é jornalista lá de São Paulo. Ele trouxe a informação, eu até anotei aqui para não errar o nome, que o Ogawa, ele que é atacante japonês, ele está atuando no NEC da Holanda, tem contrato vigente lá com o clube holandês, e ele estaria na pauta do Grêmio. Eu estou colocando como uma suposição, porque de acordo com a informação do Jorge Nicola, Grêmio e São Paulo estão de olho neste atleta. A pedida do clube holandês é de 2 milhões e meio de euros. Né? É muito estranha essa história, para dizer o mínimo, e o Grêmio já tem um exemplo hoje no elenco de um jogador
deste perfil que não deu certo. O Amuso, atacante belga, estava lá no Anderlecht, chegou e agora já quer ir embora, porque não se adaptou. Então, um japonês no Grêmio, acho que essa história está no mínimo estranha, mas a informação está colocada. Eu apurei com pessoas do Grêmio, todas me negaram, mas de acordo com as informações do Jorge Nicola, o Ogawa, jogador do NEC da Holanda, está na pauta do Grêmio a pedida de 2,5 milhões de euros do clube holandês. Bom, para finalizarmos este vídeo, eu quero falar sobre o atacante do Grêmio que recebeu a proposta oficial da Europa. E além dessa proposta, uma investida de um clube brasileiro. Mas antes, peço novamente que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like aí, gurizada, que ajuda demais na divulgação aqui do vídeo. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, André Henrique, jogador que o Grêmio contratou lá em 2023 junto ao Hercílio Luz, depois adquiriu ele em definitivo, pagando 1.200.000 euros para a aquisição de 40% dos direitos econômicos do André Henrique. E ele recebeu uma proposta oficial do Ludogorets. O Ludogorets está persistindo no André Henrique. É um interesse que vem há algum tempo. E eu tive acesso a números desta proposta. A proposta foi de empréstimo de 1 ano até a metade de 2026. O Ludogorets iria pagar $300.000 ao Grêmio, cerca de 1.800.000 pelo empréstimo, com opção de compra fixada em $3 milhões. O Grêmio respondeu a essa oferta, dizendo: não vamos liberá-lo por estes valores. A pedida do Grêmio, também tive acesso, $5 milhões. Essa é a pedida do Grêmio, para venda em definitivo. O Grêmio avalia que o André Henrique é um jogador ainda em desenvolvimento e muito interessante na composição de elenco. Tá? Teve esta proposta, mais uma, do Ludogorets, mas o Grêmio negou ela. Além do Ludogorets, teve um clube brasileiro que tentou o André Henrique recentemente, antes dele completar o 7º jogo. Ele já tem 8 jogos na atual edição do Brasileirão, tá? Mas antes dele completar o 7º jogo, que é o limite para transferências, né, dentro do mercado interno, o Mirassol tentou a contratação do André Henrique. Fez uma sondagem, uma investida pelo empréstimo até dezembro. O Grêmio disse não para o Mirassol também, tá? A questão mais enfática, a gente pode dizer assim, foi do Ludogorets, com esses valores que eu mencionei. $300 mil pelo empréstimo, opção de compra de $3 milhões. O Grêmio negou e pediu $5, tá? Mas é um jogador muito valorizado, tem contrato ainda com o Grêmio. Hoje, nessa sexta-feira, voltou a treinar. Está recuperado já de uma lesão que teve na posterior da coxa. Se não voltar contra o Sport, volta no jogo seguinte. Foi uma lesão bem simples, grau 1A, tá? Mas no mercado o André Henrique está muito valorizado. Eu particularmente gosto dele. Acho um jogador interessante. E é um jogador que sempre dá resposta quando ganha opções. Quero a tua opinião. Vocês teriam negociado o André Henrique por esses valores? Quero a tua opinião aí nos comentários. A qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.